Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Canteiro, Construindo Valor. Hoje temos um convidado muito especial, um convidado tecnológico, né, Felipe? Felipe já trabalhou com a gente na Canteiro e hoje desponta aí no uso de tecnologias no mundo, né, no universo de projetos. Felipe Caetano, da BeamCoder. Felipe, cumprimenta aí o público que está acompanhando a jornada da Canteiro, né? Nos assistindo, nos ouvindo nas plataformas e dá o teu recado inicial e vamos conversar essa conversa que a gente está ansioso aí pelo teu conhecimento. Vamos lá. É um grande prazer estar aqui, né? Eu agradeço demais o convite de vocês. Tô achando muito bacana esse projeto de vocês, de chamar aí os principais profissionais e empresas aqui da região. E é uma grande honra estar aqui com vocês. E a ideia hoje é a gente trocar uma ideia sobre o I do BIM, principalmente, né? Tratando da informação, o quanto que essa informação é importante e trazendo também outro I, que é da inteligência artificial, né? Então, eu acho que a gente pode trocar uma ideia hoje aqui sobre os principais usos da inteligência artificial no mundo do BIM, dar um contexto geral do que está sendo usado, né? Que a IA, né? Que a gente fala inteligência artificial, ela já não é mais o futuro, né? A gente olha assim para a IA pensando, nossa, é futuro, é robô, vai fazer as coisas. Não, a IA, ela já está sendo utilizada no dia a dia de construtoras, dia a dia de quem trabalha com projeto aqui no nosso meio. E ela já não é mais o futuro, ela é o presente, ela já está sendo usada, né? Eu lembro que, uns 10 anos atrás se falava do BIM como futuro, né? O BIM, nossa, daqui no futuro todo mundo vai usar BIM. E hoje quem já não usa BIM já está no passado, né? Então, ele é muito, muito importante, né? Quem não usa já passou. E a IA está se tornando isso também, né? A gente não está mais como IA pensando em nossa, futuro, não. É presente. Daqui a pouco vai chegar no cenário que a gente vai ter o BIM, que nem o BIM, né? Que pessoas que não usam a IA já vão estar no passado, né? Então, como que a gente pode usar a IA para a gente conseguir produzir mais, para a gente conseguir entregar mais valor, né? Fazer uma obra de qualidade. Isso tudo vamos conversar aí no nosso bate-papo de hoje. Vai ser muito interessante. Marlon, Thiago, deem os seus bom dias, boa tarde, boa noite. Cumprimente aí o público que nos assiste e nos ouve. Bom dia, pessoal. Vai ser um prazer aí trocar uma ideia sobre tecnologia. Acho que é um braço bem importante para a estruturação do BIM em todas as empresas, principalmente em incorporadores e consultoras. E eu acho que o Felipe vai ter muito a agregar aí com a gente, falando bastante sobre estruturação da informação, a importância de ter um planejamento para a gente conseguir abranger maiores usos em relação aos modelos BIM. Exato, pessoal. Acho que complementando o que todos já falaram, eu acho que a gente está bem nessa linha de realmente o BIM já é o passado, digamos assim, já está fundamentado nas empresas, é obrigatório o uso, e a IA está chegando, por enquanto é um diferencial competitivo, né? Mas logo mais vai ser uma necessidade básica de todas as empresas, então com certeza tem muito que a gente agregar aí para o pessoal no episódio de hoje. Eu gosto de começar, Felipe, né? Muitos alunos de graduação, de arquitetura, de engenharia, nos ouvem, nos assistem, né? E eu gosto também de ajudá-los, né? Um dos propósitos nosso aqui do podcast é ajudar os alunos, tá? E por que isso, né? Tanto o BIM quanto a IA é um assunto que ainda não tem domínio na academia, é um assunto que vem do mercado. Uhum. Então, eu queria usar o teu exemplo, né, que tu contasse um pouquinho do teu histórico, até estar trabalhando com isso, né? De onde é que tu veio, qual foi o curso que tu fez e por que tu conseguiu chegar a estar trabalhando com inteligência artificial e BIM. Uhum. Eu sou filho de um pai assim que é pedreiro, né? Trabalhava com obras. Então eu sempre estive muito imerso nesse meio de construção. E eu acabei fazendo engenharia civil por conta disso, assim, de ser uma coisa que eu estava gostando, de ter acesso e tal. Era algo mais do meu, né, do meu meio ali. E eu me formei em engenharia civil pelo IFSC aqui de Florianópolis. E aí eu me adentrei desde o começo na área de projetos. É algo que já me trazia um interesse desde o começo da faculdade, não sempre buscava por disciplina de projetos, sempre foi algo que me interessou muito, tecnologia e projeto principalmente. E aí eu comecei a trabalhar com projetos, tive grandes oportunidades, inclusive na Canteiro aqui de aprendizado, de trabalhar aqui com vocês. E
E eu trabalhei muito com desenvolvimento de projeto, mas não a parte técnica, né? A parte mais tecnológica, de desenvolver o modelo, de fazer a modelagem, né? Da edificação, modelagem da arquitetura. E depois eu acabei indo para a área de desenvolvimento de projetos, né? Para realmente eu não só fazer aquela transcrição, né? Aquela modelagem, mas realmente entender das engenharias, né? Entender o que estava acontecendo. E eu trabalhei muito com projetos hidrossanitários, principalmente, né? Instalações. E aí eu comecei a ver o gargalo que a gente tinha desde lá na época da transcrição, né? O gargalo que a gente tinha de processos manuais, né? A gente tem uma grande evolução de tecnologia, desde a adoção ali do Revit, desde a adoção, enfim, da ferramenta BIM que foi utilizada, mas ainda assim a gente tem diversos processos manuais, né? Então, você precisa... Para você detalhar um projeto, você precisa ir lá ambiente por ambiente, colocar ali as cotas, colocar ali as identificações, fazer toda aquela modelagem manual, né? Então, a gente tem ainda um grande gargalo que é o que toma mais tempo aí das equipes de projeto, né? Mais focando... Claro, o que agrega mesmo valor ao projeto é o conhecimento técnico, é a tomada de decisão, é aquela solução que vai ser implementada. A parte manual de trabalho acaba que não agrega muito, né? É o que eu falo bastante para o pessoal, assim, você vai, por exemplo, gerar um DWG, você vai exportar uma prancha, ou às vezes até você vai montar uma prancha. Não é algo que vai agregar tanto assim para o cliente, ele vai assim, nossa, que solução incrível, você botou o seu PDF, sabe? Todas as cotas estão corretas, as cores perfeitas. Então, eu acho que é uma tendência, assim, né? Foi uma tendência da minha carreira partir mais para a área de tecnologia, mas eu acho que é uma grande tendência do mercado a gente ter mais automações criadas, e aí a gente vem com IA, que, tá facilitando muito esse caminho. Tá? E aí, quando eu trabalhava com projetos, eu já identificava essa questão, né? Que, cara, será que não tem uma forma de fazer esse processo mais rápido, né? Será que a gente não consegue automatizar isso? E foi aí que eu conheci, me mergulhei no mundo da programação e foi algo que despertou totalmente meu interesse, essa área de tecnologia, de programação. E junto nesse universo de programação que me veio a inteligência artificial, né? A gente sabe que hoje é um assunto que está bem difundido, né? Tá bem alta, né? Essa temática. Mas, né, a gente tem que entender que é uma ferramenta que agrega demais, né? Para quem trabalha com projetos, a gente pode conversar um pouco depois disso, auxiliar a tomada de decisões, aquela questão do design generativo, né? Da gente conseguir gerar várias opções de projeto, né? Em vez da pessoa... É aquela coisa, né? A pessoa pensava lá de forma manual, ela pensava várias opções, nem sempre ela pensava em todas as opções possíveis, mas hoje ela pode ter uma ampla gama de contexto para ela validar qual que é a principal tomada, né? Ela que vai tomar a decisão, mas ela vai ter um contexto grande para ela conseguir aplicar, né? E toda ela com base em dados, né, Felipe? Porque tu consegue fazer esses cenários e ter uma associação dos quantitativos com custos e ficar ali brincando, né, com cenário, custo, né, para tomada de decisão mais assertiva, né? Sim, é o que eu digo assim, né? O BIM, ele veio antes da IA. Né? Então, o BIM ele já estava preparando o terreno para a gente começar a utilizar ferramentas com inteligência artificial. Então, é muito importante você ter a informação. Se você não tem a informação, a IA não vai fazer milagre, né? Assim como o próprio BIM também, né? Exatamente. Sem a informação, eu vou requerer a patente, brincando, logicamente, né? Mas eu tenho brincado bastante sobre o BIM, né? De chamar ele de IMB. Tá? Porque a gente tem sentido cada vez mais falta não só de informação atrelada aos elementos dentro da ferramenta BIM, mas informações de uma maneira geral. Requisitos de informação do ativo, requisitos do proprietário, né? Sistemas construtivos, informações que vão dar base para o início dos projetos, né? Então, o IMB vem nessa lógica para até colocar o nosso fluxo de trabalho
trabalho tendo essa ordem, né, como parâmetro. E tu já conseguiu, então, verificar a eliminação desses gargalos de tempo no período que tu já está trabalhando com automações, com programações de inteligência artificial em relação aos modelos BIM? Tu já está conseguindo ver um grande avanço, então, de economia de tempo, de horas de trabalho que os projetistas demandariam? Felipe, e até para aproveitar essa pergunta, cara, trazer para consciência também do nosso público que eu acho que muitas pessoas ainda acreditam que o BIM é um acelerador. E nem sempre isso é verdade. Tanto é que tu foi para essa linha de automatizar porque tu viu que era demorado produzir projetos em BIM. Então, o quanto que a gente consegue, de fato, encurtar esse tempo e por que isso é importante? Porque muitas vezes eles não entendem. Eles acham que apertar um botãozinho, vai vir um modelo pronto e vai estar tudo perfeito. Então, cara, quanto tempo a gente está levando para fazer um projeto coerente em BIM versus o que a gente fazia antigamente, né? Sim. Eu acho que isso hoje até já foi um pouco deixar de lado esse... É o famoso botão do BIM, né? Que a gente aperta um botão e ele, meu Deus, gera quantitativo, gera modelo. E a gente sabe que não é bem assim, né? Não é que a gente faz as coisas mais rápido. É que agora a gente tem uma qualidade de informação muito melhor. A gente tem uma assertividade muito maior, né? Questão de compatibilização, questão dos quantitativos muito mais precisos, né? E tem esse gargalo de processo mesmo manual, né? Como a gente está lidando com muito mais informação, né? Eu não estou mais lidando lá com aquele modelo 2D, com aquela coisa que se reaproveitava muita informação, né? Se aproveitava muito desenho, se aproveitava muito texto ali para fazer ali o projeto. Hoje em dia a gente faz toda a previsão da construção, né? A gente faz aquela construção virtual para justamente a gente conseguir prever o que vai acontecer na obra e tomar as melhores decisões. Então, só em falar nisso, a gente já vê que o trabalho ele é maior, né? Exato. E aí a gente tem que partir para soluções de automação e também soluções utilizando a inteligência artificial como um recurso, né? Uma ferramenta, para a gente conseguir gerir um pouco mais essas informações. Né? Então, no meu caso, por exemplo, né, eu posso falar um pouco mais diretamente do que eu trabalho. A gente faz desenvolvimento de automações com Dynamo, de plugins para o Revit, e a gente consegue automatizar algumas questões de modelagem. Então, um case muito bacana que eu desenvolvi para um cliente de instalações era para modelagem de furações. Né? Então, a gente tem lá o projeto de furações, né? A gente tem lá as tubulações que passam na viga, na laje, que isso é normal, né? Tem que ter feito essa compatibilização. E a pessoa tinha que ir lá a tinha que prever cada shaft, né? Ir lá e modelar aquela furação. Então, ela tinha que ir lá, pegar uma família. Então, pensa lá, eu tenho 3 tubos. Ela tinha que ir lá, pegar aqueles 3 tubos, colocar uma família, colocar as dimensões, e isso para uma infinidade grande de furações que a gente tem no projeto. E aí, a chance disso dar até um problema no futuro é alta, né? Então, claro, a gente vai fazer uma verificação de clash, vai ver o que tem ali de problema para evitar essa situação na obra, né? Isso é o clássico, mas demanda um certo tempo, né? Então, olha só, a gente tem um ganho de projeto, né? Porque esses conflitos, eles são previstos no projeto, né? E não que acontecia em obra, né? O meu pai, hoje ele é aposentado, né? Mas ele me contava muito que acontecia, assim, os projetos vinham por correio, e aí chegava ali, juntava tudo e, cara, sempre tinha ali uma tubulação passando uma viga onde não podia, então acontecia bastante isso, né? Eu brinco que, na verdade, né, o pessoal fala assim, eu sempre fiz isso e o BIM, né, não traz grandes diferenças. E eu brinco que, sim, sempre fez, mas se a gente descascar o prédio, da mesma maneira que a gente desliga os elementos no BIM e consegue ver tudo, né, se a gente descascar os prédios que estão prontos, a gente vai ver grandes gambiarras escondidas. Essa é que é a grande verdade, né? A gente tem os ambientes acabados, parece que está tudo lindo e maravilhoso, mas quando a gente descasca os elementos que protegem as tubulações e as instalações, a gente vai ver grandes gambiarras como essa, né? Se uma tubulação não podia furar uma viga, o que foi feito? Ela desviou e provavelmente rebaixou o forro, né? Ou engrossou a parede para fazer aquele desvio e aquilo tá maquiado, né? Tá escondido e a gente acha que esse problema nunca existiu. Depois que a obra tá pronta, fica fácil de dizer que foi resolvido. Mas, quer dizer, durante o tempo de obra, cara, aumentou o prazo, teve mais desperdício, teve mais consumo de material. Então, essas coisas que de fato fazem diferença, né? É mesmo. Deixa eu aproveitar, então, uma outra coisa, Felipe, porque eu tenho colocado, né, que a gente precisa mudar algumas coisas da nossa cultura de construção, tá? E uma delas
os pesos. Dentro de um orçamento, a gente tem alguns percentuais de custo, né, relacionado a uma obra, tá? Então, assim, custo de comissão de comercialização dos imóveis, né, das imobiliárias, corretores, etc. Por volta ali de 5, 6%, tá? Depois, o custo de projetos, tá? Também varia ali de 3 a 4, 5, 6% do custo da obra, tá? E a obra que nesse meio de caminho, né? Ainda temos os impostos, etc., fazendo aqui uma DRE gerencial simplificada da obra, tá? Do custo da obra. Com as mudanças de ferramentas, né? Algumas coisas ficaram mais caras, outras coisas ficaram mais fáceis em função da tecnologia, e esses percentuais precisam mudar. Né? E eu acho que a grande dificuldade hoje é que a gente consiga que o mercado entenda isso para que ele se reequilibre. Por que eu digo isso? Porque senão o mercado de projetos que evoluiu, ferramentas mais caras, profissionais mais capacitados e que estão resolvendo um problema maior hoje de maneira antecipada, que é a obra virtual, e que a gente não fazia isso antes, a gente está fazendo. Precisa ter mais verba para financiar essa solução, tá? E de onde é que sai? Um pouco, talvez, da comercialização, porque a gente hoje tem tecnologia para chegar no comprador de imóveis de maneira mais assertiva, por conta de análise de dados, né, das pessoas. A gente sabe se o Thiago quer comprar ou não um apartamento. Então, ele vai receber uma mensagem direcionada, um ads eletrônico, né, de uma oferta de um imóvel direcionada a ele. A gente não tem mais aquele trabalho do grande banco de dados que o corretor tinha de ligar um por um, de ofertar a oportunidade. Ele vai receber essa mensagem porque está traqueado, né, a identificação do Thiago como um potencial cliente. Então, tu entendes isso como uma necessidade, ou tu achas que a gente simplesmente vai ter que se adaptar e isso vai ficar congelado, mesmo que a gente tenha novas tecnologias, e agora a gente está falando da IA, né? Ou seja, na obra, de maneira artesanal, ainda é difícil a gente fazer o uso da IA para levantar a parede, né? A não ser que a gente tenha já uma máquina, e daí a gente parte para pré-industrialização e para industrialização. Faz sentido essa colocação? Tem solução isso? Ou a gente vai ter um incremento de custos e vai ter que se virar com o que tem? Então, eu estava até vendo um post ontem mesmo, falando que o pedreiro é a profissão do futuro, né? Porque a gente está vendo muita IA, muita máquina, mas, né, no canteiro de obras, quem faz ali a obra é o profissional ali, né? Acredito que para a gente ter algo muito mais industrializado, a gente vai um bom tempo ainda de desenvolvimento de novas ferramentas, de novas, né, máquinas ali para fazerem essa construção. Mas eu vejo sim que é uma grande oportunidade de a gente reduzir os custos, né? Porque assim, beleza, vamos usar IA. Né? IA não é de graça. A gente tem até umas IAs que são gratuitas, mas não necessariamente elas vão atender aquilo que a gente pretende, né? Não são as versões mais avançadas, né, que a gente tem, né? Exato. Gratuitas. Então tem um custo ali a mais. E aí esse custo, talvez a gente pode compensar com tomadas de decisão de projeto melhores, talvez. Então, por exemplo, um uso, né? A gente pode pegar qual que situação que eu tinha muito problema e demorava bastante para fazer o projeto, né? Por exemplo, resolver desvio de tubulação. Isso era uma coisa que a gente fazia lá, se reunia, verificava e tal. Tinha, às vezes, que eram soluções óbvias ali, mas às vezes tinha ali um forro muito baixo que a gente tinha que saber o que lidar com essa situação, como que a gente vai resolver. E a gente perdia um tempo ali e encontrávamos uma solução. Pode ser que essa solução não fosse a mais economicamente favorável, né? Agora, com uma IA, por exemplo, eu posso chegar até uma aplicação, né? Eu posso chegar para uma LLM, né? O que é uma LLM? É um Language Model, que ele é um modelo de linguagem com capacidade de contexto, assim, né? Então, ele consegue processar uma série de informações dentro de um contexto, né? Ele tem uma própria inteligência ali embutida, né? Qual que é a diferença de inteligência artificial para, por exemplo, um software? A inteligência artificial, ela consegue interpretar dados, ela consegue te propor soluções.
Já um software, ele é mais travado, né? O 0 ou 1 ali e pronto, né? Então, a gente consegue, por exemplo, nesse cenário de IA, do Cloud ou ChatGPT, colocar ali um projeto e ele pode nos auxiliar em decisões que a gente pode tomar. Então, não que ele vai tomar a decisão pela gente, mas ele vai, talvez, mostrar pra gente cenários que a gente não, quem sabe, não tinha previsto, né? Então... E a gente só vai acabar escolhendo a melhor solução. Exatamente. Mas ele pode, seja ali design generativo, por exemplo, para uso de arquitetura, ou até nesse case ali de instalações, tá, eu tenho aqui essa situação, qual decisão favorecendo eficiência de material, de custo, né, da própria situação do projeto que eu posso tá utilizando, né? Então, você vai ter acesso a uma quantidade de cenários e aí pode ser que nesse caso você consiga você consiga fazer projetos mais eficientes, funcionam melhor, com uma solução mais econômica, né? Então, vamos aprofundar um pouquinho isso aí, Felipe, que é bem interessante, né? O LLM, né? Ele é construído dentro de um ambiente, de uma ferramenta, isso. onde tu constrói esse modelo de linguagem, vamos dizer assim, e ele faz a interface com outras ferramentas de BIM, por exemplo, um software BIM, e um local onde tu faz a programação, o prompt para o resultado ou o cenário que tu quer obter, é isso? Isso. Quando se fala em inteligência artificial, se vem muito ChatGPT na cabeça, né? Que é uma das inteligências artificiais mais divulgadas, mais conhecidas. Mas o ChatGPT, ele não é a única ferramenta de inteligência artificial. O ChatGPT, ele é como se fosse uma espécie de chatbot, né? Alimentado, ele usa ali o motor dele como uma inteligência artificial, que ele vai te produzir textos, agora tá muito utilizado também para produzir imagens, vídeos e tal. Principalmente esse do Google, que a gente tá vendo aí, que, nossa, vídeos muito reais, né? E ele é alimentado por uma inteligência artificial. E esse LLM, né? Esse modelo de linguagem aí, de contexto, a gente consegue utilizar em outras ferramentas. Isso tá, assim, tratando de ferramentas BIM, tá um pouco engatinhando, né? Então, por exemplo, no Revit, a gente já tem um plugin, né? Já tem plugin, a gente pode fazer uma conexão via MCP, que é um tipo de conexão que a gente pode fazer desse chatbot, que é o ChatGPT, com a ferramenta de projeto, e lá ele consegue processar os dados. Então, ali os dados no modelo, ele consegue gerar relatórios do teu modelo, dashboard do teu modelo. Então, você consegue, por exemplo, falar para ele, liste para mim as minhas paredes e identifica os materiais e faça um relatório mostrando as quantidades. Enfim, um uso bem simples, né? Mas que já talvez serviria para eu revisar o meu projeto, ver se ele está batendo com a expectativa, né? Fazer um resumo das informações. E através desse plugin, dessa API, eles conseguem conversar. Essas duas ferramentas conseguem se conversar. Isso. Ele como ferramenta de geração de texto e análise de dados, ele consegue importar os dados em tempo real do Revit, por exemplo, mas pode ser utilizado outras ferramentas, tipo ArchiCAD, outras ferramentas que você consiga fazer essa integração, né? Eu falo Revit porque é o que eu já testei, né? E aí ele consegue ler os teus modelos e processar aquela informação. Então, em vez de você ter que exportar esses dados, jogar para, por exemplo, um Power BI, ou às vezes até você mesmo tem que gerar tabelas e fazer aquela análise, ele faz todo o trabalho de processar aquele contexto. Claro, isso vai depender do tamanho do contexto que ele consegue processar, né? A gente tem uma limitação, por exemplo, do ChatGPT ou do Cloud, em média ali os 200 mil tokens por conversa. O que é o token, né? O token é como se fosse uma palavra. Então, se eu tenho 200 mil tokens de contexto, ele consegue processar em uma mesma conversa 200 mil palavras. Isso é um contexto bem grande, né? A gente consegue colocar uma norma ali, consegue botar um livro técnico e conversar, discutir sobre aquele material com ele, né? Então, a gente consegue fazer essa análise de dados do modelo, né? Dentro daquela ferramenta. Mas, claro, como a gente sempre pontua, né? Para a gente analisar dados, a gente tem que ter os dados. Para a gente ter os dados, a gente tem que fazer um BIM bem feito, né? Tem que ter informação setada ali para a gente conseguir trabalhar com essa informação. A gente não vai conseguir trabalhar com uma coisa genérica, né? Não vai ter muito resultado. Exatamente. Até fazendo um paralelo, antes de abrir aí também para perguntas do Marlon e do Thiago, algumas pessoas, quando estão solicitando uma proposta de trabalho para canteiro, né? Perguntam o que é o gerenciamento BIM.
né? Porque as pessoas querem uma coordenação de projetos e querem uma compatibilização. E eu falo, legal, mas antes, então, nós precisamos de uma estratégia BIM, que dentro da estratégia tem um plano de execução BIM, que estrutura como a informação vai chegar. Eu coordeno, né, através de fluxos de trabalho, escopo, prazos, qualidade, etc. E faço a comunicação disso através de uma coordenação. E para compatibilizar, eu preciso fazer um controle de qualidade da informação e da geometria, que é justamente o gerenciamento BIM. Então, a forma como eu estruturo os dados é que vai me permitir chegar na compatibilização. E as pessoas, às vezes, chegam, né, Marlon, direto querendo o resultado final. Eu gostaria de uma proposta de compatibilização de projetos. Se eu for compatibilizar projetos somente dessa forma, eu, basicamente, vou ter uma compatibilização visual, né? Eu vou ter limitações de resultado em função de como os dados estão estruturados. Da mesma forma, é a IA, né? Se o banco de dados não tiver estruturado corretamente, ele não vai fazer uso. E todas essas ferramentas, né? O que eles ficaram desenvolvendo ao longo de todos esses anos antes de iniciar o banco de dados? Eles ficaram alimentando o banco de dados e a integração, ou seja, o BEP e o gerenciamento da IA antes de fazer a compatibilização ou a coordenação ou o uso da informação, que seria a própria obra, vamos dizer assim, que é quando eu coloco lá uma informação no ChatGPT e pego o resultado final. Eu já estou no final do processo, né? Então, é o que todo mundo quer. Só que para ter o que todo mundo quer, tem que permitir que a engenharia desenvolva e estruture essa informação antes. Eu até ia te perguntar, Felipe, porque eu vejo assim, a gente já tem algumas tecnologias que tendem a facilitar o gerenciamento BIM, como o Márcio falou, né? O IDS, por exemplo, mas a gente sente ainda uma grande deficiência do mercado de projetos de conseguir propiciar uma informação confiável a nível de classificação. Cara, eu só quero saber o que é esse objeto. Porque os caras se preocupam muito em modelar conforme a realidade, né? Quer dizer, eu identifico porque eu sou um ser humano e sei como é que se representa um registro, mas a informação, o registro não está ali. Entendeu? E aí eu não consigo me comunicar com uma máquina, né? Então, cara, por que a gente não olha para o básico primeiro, né? Porque eu entendo que a IA vai ser super importante, mas se a gente não consegue nem fazer o básico, cara, eu não consigo nem fazer um IDS, entendeu? Sim. Então, como que a gente consegue qualificar esse mercado? E aí, entrando com um gancho também, que a gente vê que muitos projetistas ainda estão entregando projetos com um nível de qualidade muito raso, assim, em termos de solução técnica, e se preocupando mais em entregar no prazo, e às vezes nem o prazo eles conseguem atender. Quer dizer, eu acho que a qualidade das entregas de projeto em BIM estão muito baixas. Entende? Por quê? Porque falta análise crítica. E é aquilo que tu comentou, o BIM vai... Porque antes a promessa do BIM era o quê? Eu vou trabalhar menos em projeto e mais em soluções. Porque o BIM vai me ajudar a desenvolver projetos com mais agilidade. Agora a gente está falando que a IA vai fazer isso. Será que realmente vai? Porque o BIM não trouxe isso. Na minha realidade, na realidade da Canteiro, a gente vê que os projetos vêm ainda muito fracos, a gente tem que revisar muita coisa, porque o projeto basicamente é um modelo bonito, mas que não tem uma solução adequada para a obra ou para aquela construtora. Sim. É o que eu falei, né? Atualmente, né, a gente tem muito esses modelos de linguagem de texto, né? Então, a gente consegue processar muitos dados, né? Não chegamos ainda num momento que... Eu nem sei se a gente vai conseguir chegar de, falar para IA fazer alguma coisa no projeto e ela vai fazer. Até tem alguns cases que eu já vi, até um cuidado que a gente tem que ter quando a gente trata desse assunto, porque já vejo muita publicação assim falando, que agora esse MCP do Revit, a gente consegue conectar o ChatGPT no Revit e aí eu consigo fazer meu projeto automaticamente. E aí tu olha lá um case e é uma casinha de cachorro, sabe? São 4 paredes e uma porta. Nossa, que legal, né? Que ferramenta bacana. E aí eu sempre brinco ali com um grupo de colegas que a gente nunca vê a segunda publicação disso, né? Porque a primeira era só aquilo que ia entregar, né? Sim. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Quando a gente fala de IA, porque ela tá aí, ela vai ser usada, né? Já é o presente, né? Já tá sendo adotado, mas não que ela vai ser uma solução que, vai ser revolucionária no sentido de todo mundo vai ficar só focando na solução técnica e ninguém mais vai fazer projeto, né? Aí nessa questão de automatizar processos, que daí a gente pode usar a IA para tomada de decisão, para ajudar a gerar mais contexto de projeto. Para tarefas repetitivas, a gente pode usar, por exemplo, para desenvolver aplicações reais, né, que funcionam com automação de projetos. Então,
Eu, por exemplo, que faço esse desenvolvimento dos scripts, a IA, ela é muito utilizada para desenvolver os scripts, né? E não é assim aquela coisa de, agora a IA vai fazer a programação para mim. Não. A IA é uma ferramenta que vai me ajudar a desenvolver a minha programação. Então, ela vai me ajudar no trabalho braçal. Então, todo aquele código que eu tinha gerar 100 linhas, ela pode até gerar para mim. Só que a tomada de decisão, aquele contexto de como aquilo vai funcionar, tá dentro de mim, né? Porque se eu deixar tudo a cargo da IA, não necessariamente ela vai me entregar a solução que eu quero, né? Eu vou ficar ali viajando. Perfeito, Felipe. Eu até estou lembrando, né? Eu fiz uma disciplina no mestrado de design avançado ou ferramentas de design avançado, né? Que era o uso do Grasshopper junto com o Rhinoceros, né? Então, a estruturação dos parâmetros, né? Da parametrização que gerava que era um design generativo, né? E era maravilhoso. Todas essas formas orgânicas que a gente vê em alguns prédios de China, Ásia de uma maneira geral ali, né? Malásia, Taiwan, eles já foram gerados, né? Com parâmetros estruturados através de scripts de parametrização e que provavelmente a IA hoje facilitaria demais, porque o grande trabalho que tinha era o raciocínio do script para te ir gerando, né, e mudando, por exemplo, parâmetros, tá? Então, incidência da radiação solar, né, para te ver o ângulo de inclinação de um brise. Então, tu colocavas uma pilha ali que ia mudando essa inclinação do brise em função de uma variável, né, que era a inclinação do Sol ao longo do tempo. Então, ela ia mudando e o brise ele ia chegando na inclinação ótima, né? Então, essas soluções todas de tecnologia, elas são brilhantes. O que eu vejo que é o mais difícil é conseguir integrar isso na prática, tá? Porque a academia ainda, tudo aquilo que a gente fazia ainda era muito experimental, tá? E é o que tu falou, não tinha a segunda postagem ainda, tinha a primeira, mas não tinha a segunda. Em alguns lugares a gente já sabe que tem, porque os prédios que estão aí feitos com essa curvatura perfeita, isso é totalmente uso, né, de ferramentas avançadas de design computacional, né? Então, a academia ainda está com uma certa defasagem de ensinar as pessoas a se desenvolverem nessa parte. Por outro lado, o mercado ele não quer sair se arriscando a fazer uma coisa que ele ainda não domina, né? Porque muita coisa está em jogo, né? Então, o grande desafio é sair desse MVP de academia para mercado. Mas como a gente ainda não está tendo a conexão do que está acontecendo aqui na prática, né? Com a academia, essas coisas vão levando tempo, tá? E especialmente no Brasil. Esse eu vejo uma grande dificuldade do Brasil. Era para a gente estar muito mais avançado em uma série de coisas, há décadas, tá? Mas por conta de uma questão cultural e educacional, né, de a gente ter uma estrutura, a gente está vendo hoje os dados de alunos de engenharia está diminuindo. No Brasil, vaga, né? Concorrência por vaga ali tá diminuindo. É uma coisa assustadora do ponto de vista assim estratégico para o país, né? A relação do número de engenheiros por habitante, né, é das mais baixas que a gente tem no mundo, tá? Então o podcast nosso é inclusive um convite, né, a gente desenvolver Brasil. Tá, nós temos uma missão, né? Nós todos que viemos aí de escola pública, né? De graduação, temos esse compromisso de devolver ao mercado e à sociedade, né? O investimento que foi feito na gente. Então, eu estou completamente entusiasmado com a tua fala, né? Com o desenvolvimento que a gente está vendo e o mercado que fique cada vez mais entusiasmado porque as soluções estão aí. É a gente se estruturar e começar a utilizar, né? Exato. O nosso setor precisa disso, né? A gente precisa de mais investimento. A gente estava no Constru Summit semana passada, não lembro exatamente qual palestrante comentou, mas o setor da construção civil é o setor que menos investe em tecnologia. Acho que é 0,25%. De mais ou menos uns 20 e tantos setores, né, Exato, Thiago? comparando com a indústria que investe cerca de 5%, outros setores. Então, a gente percebe como a gente está atrasado, né?
Não tem como a gente, a academia, vamos ensinar IA se, o pessoal da construtora não tem nem ideia como é que funciona um CDE, o que é BIM, como é que tu vai ensinar o BIM pro estudante se na construção, no nosso setor em si, não está sendo aplicado. Ele vai aprender e não vai ter onde aplicar. Não, eu acho que o setor tem que puxar, né? Os investidores, os empresários, as construtoras têm que levantar um pouco mais a barra, né? Não faz sentido não ter o BIM na obra. Não faz sentido tu não ter o teu... Como é que a gente vai organizar a informação se hoje a gente chega no canteiro de obras, os projetos ainda estão naquelas gavetinhas, não tem nem um CDE, não tem um acompanhamento, não tem um tablet na obra ali, não tem uma informação dinâmica, o pessoal tá fazendo a obra com um projeto talvez já esteja defasado, porque o projeto ainda não terminou, porque eles querem começar do dia para a noite, a IA ainda não chegou nesse nível de conseguir fazer o projeto de um dia para a noite. Então a gente vê como é importante ter... Vocês comentaram muito ter a informação bem estruturada, concordo, os projetistas às vezes pecam muito nisso, a gente percebe, mas também é difícil eles estruturarem muita informação se o incorporador, a construtora, não tem essa definição. Como é que ele vai sair projetando e detalhando, essa esquadria vai ser assim, nesse nível de detalhe, com esse vidro, daí na semana que vem, pessoal, vamos mudar o produto todo, tira tudo isso, não tem tanta automatização a ponto de ser tão fácil fazer essas mudanças, né? Então é importante que o construtor, o incorporador, até no podcast passado a gente conversou com a Olin, né, com a Júlia, e ele comentou como é importante ter esse estudo de mercado que muitas vezes não é feito. Então não tem uma definição de produto bem estruturada, o incorporador não tem essas definições, a gente pergunta ali, faz o briefing da estratégia BIM, e muitas vezes eles não sabem ainda como que... Não tem um padrão da construtora, um padrão construtivo bem definido, como é que a gente vai conseguir avançar isso, passar para o projetista e passar para a obra. É complicado. Tudo começa, Thiago, na minha percepção, do comprador, da ponta final, tá? Exato. Ou do investidor ou do comprador. Porque todos os outros mercados, tá? Nós mesmos, vamos comprar um celular. As ferramentas que a gente tem tem um site, né? Eu já usei várias vezes em compra de celular, o Compare ou Compare, alguma coisa assim, né? Que tu coloca lá 3, 4 modelos e tu compara, tipo, memória RAM, tamanho de tela, processador, vários parâmetros, e tu coloca lado a lado e tu consegue fazer uma compra de custo-benefício aprimorada, né? Um automóvel, a mesma coisa, tá? Freio, ABS, airbag, vidro, fechamento automático, dual zone no ar-condicionado, quilômetros por litro, economia, etc, tal. E tu vai avançando, né? Em custo de produto que a gente está falando, né? Desde um produto que custa alguns milhares de reais, algumas dezenas de milhares de reais, algumas centenas de milhares de reais, e a gente parte para R$1 milhão, que é o imóvel. E o leigo, né, o comprador, que ele às vezes não entende ou não tem conhecimento sobre orientação solar. Se eu comprar um prédio voltado para o sul, eu não vou ter sol. Tem gente que não sabe disso. Tá? Índice de atenuação acústica. Eu estou num prédio que é do lado de uma avenida. Qual é o índice de atenuação acústica que eu tenho na minha janela? Ela está adequada? Eu tenho uma criança pequena que precisa dormir. Ela vai conseguir dormir ou não? Então, são vários critérios, vários elementos em que ainda não estão clarificados para o público, tá? Então é o primeiro responsável por isso, porque se a oferta e a demanda, exato, se não tem demanda por informação qualificada, a oferta é qualquer coisa, porque está colando. Então, a partir do momento que a gente começa a ter um mercado mais qualificado, assim como a gente compra celular e automóvel, vai começar a comprar imóvel de maneira qualificada. E quando a gente começa a comprar imóvel de maneira qualificada, principalmente quando a gente deixa de comprar imóveis desqualificados, a gente força o cara desqualificado a entrar de volta para o jogo qualificado. E daí tu vai trazendo o benefício para a cadeia como um todo. Aí o cliente vai exigir aquela qualidade e isso vai ter que ser retratado obrigatoriamente nas construções, né? Maravilha. Felipe, vamos falar um pouquinho mais então de programação, tá? Tu tens feito aí um trabalho bastante interessante, tanto do ponto de vista educacional, né? Suprindo aí essa pós-graduação e até um complemento à graduação, né? Com
com cursos que ensina aí profissionais a fazerem uso de ferramentas. Conta um pouquinho, então, desse teu trabalho. Tu ensinas programação, tu ensinas automatização, tu ensinas o uso de inteligência artificial ou tudo isso junto? Tudo um pouco, né? Então, hoje, atualmente, a gente está com o BeanCoder, né? A gente tem um canal do YouTube do BeanCoder, temos o canal do Instagram também, LinkedIn. Mas a gente começou, na verdade, como um projeto de compartilhar o conhecimento de Bean, né? De Revit, de Bean. Porque eu via, né, alguns anos atrás, mais ou menos ali uns 6 anos atrás, que, né, até se falava, mas as pessoas que não estavam ali na prática, que nem eu que trabalhava ali, não tinham esse conhecimento, né, da metodologia, do Revit por si só. Então, isso começou, na verdade, como uma vontade minha de compartilhar esse conhecimento que eu estava tendo na prática com o pessoal que estava mais ali na teoria, né? E aí a gente foi evoluindo mais para a parte de programação, né? Hoje a gente tem um curso de Dynamo, então esse curso de Dynamo a gente passa por programação. O que é o Dynamo, né? O Dynamo ele é uma ferramenta de programação visual utilizada no Revit e no Civil 3D. E essa programação visual, ela é muito mais acessível para quem não trabalha com programação. Então, a pessoa que está lá, está fazendo o projeto, ela consegue criar uma programação no Dynamo sem envolver código, sem precisar aprender uma linguagem de programação, né? Então, não se tem aquela barreira de... né? Às vezes a pessoa tem um certo trauma, né? Às vezes na faculdade não foi apresentado da melhor forma possível. E a programação visual você consegue através de caixas ali, né? Ele é um pouco parecido com o Grasshopper? Bem parecido, a mesma linha do Grasshopper, né? Então a gente tem caixas ali que executam ações e essas ações são diversas, né? Então a gente pode coletar elementos, a gente pode extrair dados de tabelas, a gente pode modelar um piso, modelar uma parede. E até para explicar aí para quem já está se interessando, né, em utilizar o Dynamo, ele tem então um menu de opções dessas pilhas, dessas caixas visuais, ele te dá opções e tu pode criar também outras? Isso, exatamente. A gente pode usar esses nós, né? O que são essas caixas, né? São os nós nativos, né? Então, a gente tem lá um nó para criar parede, um nó para colocar uma cota, um nó, né, para gerar uma prancha. Mas esses nós são limitados ao que o Dynamo oferece. Já o Revit, ele te oferece uma gama muito maior de opções de customização para você fazer aquilo que você quer. Então, por exemplo, aqui na minha empresa a gente cria a vista aqui dessa forma, a gente usa aqui essa configuração e a gente cria a prancha nesse jeito aqui, o Dynamo não cria. Eu posso eu mesmo desenvolver o meu bloquinho, né? Que ele vai executar essa automação para mim. No Dynamo. No Dynamo. Isso. Aí, nesse caso, eu tenho acesso à API do Revit, né? O que é a API, né? É a interface de programação do Revit. Então, a gente consegue ter acesso a tudo que o Revit disponibiliza para a gente conseguir criar de forma automatizada. E aí eu consigo gerar essa programação utilizando a linguagem Python, que é uma linguagem que está sendo muito difundida atualmente e é uma linguagem que ela não é tão complexa assim como, por exemplo, o C++, o C Sharp ou o próprio C. Ela é uma linguagem até um pouco nessa linha da programação visual, que ela é mais acessível, né? Ela não é tão complexa de se trabalhar, você consegue trabalhar de forma mais direta, né? E aí, nesse ecossistema, também a gente consegue desenvolver espécies de plugins para o Revit, funcionam com formulário, com botões ali que a gente clica e ele aparece um formulário, você consegue interagir, utilizando o PyRevit, que é um outro... A gente tem lá o Grasshopper, né? Temos o Dynamo e temos o PyRevit também, que a gente consegue criar essas ferramentas utilizando a robustez de um plugin, né? Um plugin que a gente usa aí no Revit, nativamente ele é feito com o C Sharp, né? Que é uma linguagem que ela é mais complexa, principalmente para quem está trabalhando com um projeto, né? Que não tem esse conhecimento de programação. E com o PyRevit você consegue construir esse plugin na linguagem Python, né? Que é uma linguagem mais tranquila de se trabalhar. Inclusive, ele já tem vários módulos prontos, vários formulários prontos para facilitar ainda mais o processo de quem
o trabalho aí, né, de quem tá querendo chegar nessa solução. E aí nos meus canais, eu divulgo bastante conteúdo, principalmente de Dynamo, para encorajar, né, quem trabalha com projetos. Assim, quando eu comecei lá, a gente tinha muito conteúdo raso, assim, não tinha muita aplicação prática, né, então foi algo que eu tive que buscar por conta própria, e hoje eu facilito o trabalho de quem tá querendo aprender, né, principalmente compartilhando soluções práticas, né? Eu foco muito no prático, porque não adianta eu também chegar e te falar, não, é uma maravilha, vai automatizar tudo, e aí eu faço, por exemplo, uma casinha de cachorro, Sim. né? Então tem que ter uma solução real, né? Então, eu consigo cotar essas minhas paredes aqui mais rápido. O case lá que eu tava falando das furações, né? Eu consigo gerar essas furações de forma automática, né? Então, trazendo essas Tu soluções mais conseguiu, práticas. inclusive, documentar depois essas furações, tu conseguiu gerar elas, identificar elas no modelo e depois gerar a documentação delas? Isso, a gente fez uma segunda solução para gerar as cotas dessas furações, né, que ainda está em desenvolvimento, mas já está funcionando, que basicamente, em vez de você ter que ir lá colocar, quando a gente vai cotar no Revit, né, a gente vai marcando face a face, né? Então a gente tem lá aquela gama de furações para a gente cotar, a gente vai lá dando, né, aquele marcaçãozinho em cada face da furação. Nessa ferramenta a gente não conseguiu, assim, automatizar 100%, né? Tipo assim, não, vou clicar, ele vai cotar tudo, justamente por conta da complexidade de um modelo IFC, né? Então, não necessariamente ele iria encontrar a face que eu quero cotar, né? Então, eu tô com essas furações aqui, às vezes ele vai cotar uma face lá que não é aquela usual para aquele contexto ali de quem tá construindo, né? Muito pensando em quem tá quem tá construindo, né? Para pegar ali focando na execução, né? Então, nessa ferramenta a gente conseguiu otimizar. Então, eu consigo gerar essas cotas não mais por vários cliques, mas apenas selecionando as furações e clicando na face. Que vai ser Isso é correto. interessante, eu já vi numa obra em São Paulo que a gente estava acompanhando para certificação LEED, e eles tinham lá um equipamento, se eu não me engano, da Hilt ou de algum fabricante desses de ferramentas para construção civil, e ele já fazia a leitura de algumas informações e a demarcação no piso. Então, eventualmente, no futuro, a gente não vai precisar da prancha para que o trabalhador faça a leitura e a demarcação. A gente já vai poder fazer diretamente o lançamento das coordenadas das arestas dessa furação num equipamento que navega, um robozinho que navega e risca na forma o local onde precisa estar a furação. Né? Ele vai desenhar, assim como tem a marcação de primeira fiada de alvenaria, já é feito assim. Então a gente às vezes não precisa mais nem cotar, né? Mudou a lógica da documentação, é uma lógica que vai alimentar um robô que vai fazer a demarcação e a gente vai simplesmente seguir porque ela já está aferida por georreferenciamento, né? Por coordenadas mapeadas dentro de uma tecnologia. E é aí que a IA e a automação acaba ganhando, né? Essa questão da produtividade. Tudo que é muito braçal, o ser humano acaba não... Pô, você faz 5, 6 vezes isso, na 7ª, na 8ª, talvez ele já comece a fazer um pouco errado, né? Já tá um pouco cansado, já começa a desviar. Então a gente percebe que é importante, a gente lá na Canteiro também costuma tentar automatizar e buscar otimizar também o tempo dos projetistas, porque... Cara, não faz sentido você já entregar um projeto sabendo que tá... a gente analisar um IFC ou analisar um projeto sabendo que já tem equívocos, né? Então, muitas vezes a gente faz reuniões de coordenação, discute bem a questão da concepção inicial do projeto, para que quando ele já nasce ali, ele vai realmente para a prancheta, vai para o Revit, ele já tenha todas as informações, as definições necessárias e já tenha concebido no guardanapo, como o Márcio gosta de comentar, né? Não faz, às vezes a gente fica muito nesse... daí a gente volta um pouco naquela questão, né? O BIM realmente deveria vir para soluções técnicas, né? A gente tem que utilizar ele, analisar as alternativas, não precisa estar o BIM... perfeito ali, aquele BIM teórico, faz ali a modelagem, digamos, mais básica, avalia se faz sentido, não, beleza, tá validado, daí a gente vai avançando aos pouquinhos com as definições e chegando no próximo nível. O que a gente costuma fazer também ali até
Às vezes a gente conversa com os projetistas normalmente gostam de lançar tudo em 2D no início. A gente comenta, cara, modela primeiro só o formato dessa prumada, não precisa modelar todas as tubulações, só modela o volume que deveria ser, que daí a gente já consegue validar, não, pô, vamos botar esse shaft um pouco para cá, vamos ajustar na arquitetura isso, ajustar na estrutura. Então essas sacadas assim são importantes, né? Em todas as situações, tanto na obra com a utilização desse robô, tanto no projetista, tanto na coordenação e na compatibilização. É importante ter essa visão do macro e onde que a gente quer chegar, né? Senão a gente só fica naquele resolvendo as tarefinhas ali, fazendo passo a passo, quando vem a gente gastou um tempo precioso e a gente é engenheiro realmente para resolver os problemas, né? Não para ficar fazendo trabalho manual repetitivo que a máquina poderia estar fazendo. Essa é a importância de estudar e ter experiência, né, Thiago? Exato. Porque essas ferramentas, todas elas não vão substituir o uso da nossa principal ferramenta, do teu banco de dados, que é a né? nossa inteligência, né? Ela tá aí para ser utilizada e as ferramentas que a gente cria, né, sejam elas quais forem, para ajudar o nosso trabalho, mas não para substituir o trabalho intelectual, senão a gente sai de cena e deixa a robozada aí construir, viver, eles irem no supermercado e comprar suas pilhas, suas baterias para sobreviver. Ô, Felipe, e aí, aproveitando esse gancho, cara, eu queria entender um pouquinho assim, qual que é a tua perspectiva, a tua visão do que está sendo demandado em termos de automação em relação a BIM para o teu público, que é projetista, basicamente, e o quanto que eles estão buscando de benefícios para o incorporador, para a construtora. Porque eu vejo assim, o BIM começou muito com benefício próprio. Cara, eu vou entrar no BIM porque eu quero eficiência na documentação do meu projeto. Eu quero ganhar tempo. Mas eu não estou nem me preocupando se o meu cliente final vai se beneficiar com isso. Hoje, a IA, essas automações estão sendo usadas para quê? Para fins de benefício próprio ou para fins de uma qualificação da resposta que o projeto está dando para o nosso cliente final, que é o construtor, que é a incorporadora, que é até o morador, né? Então, como é que tu está vendo essa demanda? Está sendo também engatinhando só olhando para si próprio para depois isso expandir ou como é que tu está percebendo isso? A gente tem, assim, nesse contexto de agora, assim, a gente tem muitas aplicações voltadas para a produtividade, né? Então, é aquela história de eu não quero mais perder tempo com essas 1000 tarefas manuais que eu tenho que fazer, eu quero criar automações, né? Eu quero usar uma IA ali para me ajudar nessas automações, para resolver aquelas minhas tarefas do cotidiano. Talvez com essas automações, por consequência, a gente acabe tendo projetos com uma maior qualidade, né? Então, tu acredita nisso? Pode ser que sim, né? Eu acho que isso é interessante. Deixa eu fazer um gancho, porque o que eu vejo, Marlon, e até o nosso arquiteto da mesa aqui, né? O produto imobiliário, né? A forma como a gente cria os imóveis, a gente já falou isso diversas vezes, né? Elas estão sempre amarradas a um terreno. A grande diferença do mercado imobiliário para outras indústrias é o terreno. Como a gente tem um terreno, cada projeto é único, né? E isso é o que evita de a gente conseguir ter modulações de soluções, modulações de quartos, modulações de banheiros, modulações de salas, para que a gente monte igual um Lego. Entende? Então, eu vejo que o uso da IA, do BIM e das automações todas, quando a gente conseguir ter pelo menos o núcleo do prédio projetado de maneira modular, né, a gente vai se beneficiar cada vez mais do uso de ferramentas de produtividade. Porque senão, o que vai acontecer? Se a gente não tiver, de novo, essa ponta demandando soluções mais inteligentes, o cara só vai querer resolver a vida dele. Então, é preciso que a arquitetura, de uma maneira geral, entenda, né? É uma arquitetura, vamos dizer assim, uma arquitetura industrial, né? Porque não estamos falando de arquitetura de obras de arte que ainda existem, né? Palácios, edificações icônicas, né? Obras de arte e de arquitetura. Nessa questão da criação do que a arquitetura permite a gente fazer, não tem como. Ela deve ser criativa, ela deve ser artística e ela deve ser única, né? Agora, na construção de lotes, de elementos padronizados, a gente tem que usar e abusar das soluções nesse sentido. É aí que eu vejo a grande vantagem, tanto do BIM, quanto da IA, quanto das automações. A minha preocupação é maior no sentido de que eu vejo que quanto mais o processo de projeto é especializado na parte técnica de digitalização,
menos a parte técnica do projeto em si, da qualidade da solução, ela tende a ficar cada vez mais pobre. Eu tô vendo isso no BIM, né? Um exemplo prático. Um projetista, cara, macaco velho, que já projetou muita coisa, que sabe muito de projeto, ele se envolve pouco com o projeto, por quê? Porque tem um cara modelando para ele e ele não tem intimidade com isso. Então ele delarga muita coisa, dá uma passada de olho em cima do quê? De um 2D gerado pelo BIM que o cara fez, e ele tem uma visão meio míope e joga isso para a obra. Ou seja, o projeto perdeu qualidade. Sim. No fundo, ele ganhou produtividade e perdeu qualidade. E, cara, se a IA começar a entrar nessa mesma linha, só vai piorar. Entende? Aí eu concordo com o Márcio, beleza. Eu acho que o incorporador ele tem que requisitar cada vez mais situações que beneficiem a ele, para daí sim mobilizar o mercado para que o mercado atenda essa necessidade. Só que, cara, nós somos gerenciadoras, nós trabalhamos com a gestão digital da construção e vemos o quanto de soluções ruins de projetos estão chegando na nossa mesa para a gente dizer, cara, isso aqui não tá bom, isso aqui não tá legal, isso aqui tem que voltar. Então, eu acho que o processo tá, às vezes, ficando até mais demorado por falta de uma diligência de quem está entregando o projeto, que não está se preocupando com a solução técnica. E a própria visão integrada, né, Marlon? Exato. Porque a grande questão é a gente tem falado muito disso, de olhar para o projeto como projeto de um prédio. Assim como a gente projeta um carro, a gente não projeta a carcaça do carro, o chassi do carro, as rodas, a gente projeta o carro, né? O prédio é a mesma coisa. O designer, que é o arquiteto, ele tem que estar provocando a junção, né, junto com o gerenciador e com o coordenador, mas o principal integrador é o arquiteto, né? Porque ele está hoje com o BIM modelando uma obra, né? Que precisa ter as soluções todas integradas. Esse eu acho que é a grande virada de chave do mercado. Exato. Os escritórios de arquitetura entenderem a responsabilidade que tem de ser um modelo de prédio, de estarem dando base para modelos de prédio. Tanto é que muitos arquitetos, quando vão começar a fazer o projeto, já solicitam um auxílio dizendo, você precisa de uma gerenciadora, né? Às vezes eles nem sabem exatamente qual que é a nossa função. Coordenador, gerenciador, compatibilizador, Sim. Tudo isso é por isso que nós chamamos de gestor de obra virtual. Sim. Porque o que nós fazemos na essência é tocar uma obra virtual com um raciocínio de obra, projetando e criando, mas com a visão de obra. Como é que eu vou executar isso? Isso vai me operar corretamente? Eu vou conseguir dar acesso à manutenção corretamente? Eu vou ter o uso que eu quero? O espaço está adequado? As distâncias estão corretas? É isso que um gestor de obra virtual faz. Ele executa uma obra num ambiente virtual, sentado no ar-condicionado, como eu sempre falo. Então... Eu concordo contigo que o arquiteto tem que ter essa visão, mas eu acho que não é só ele. Eu acho que todas as disciplinas têm que ter uma visão mais multidisciplinar. Porque, cara, o que eu vejo, assim, estrutura... Vou dar o exemplo de ontem. Eu estava analisando o modelo de estrutura que, cara, estava focado em eficiência, redução de consumo de aço, de concreto, mas inviabilizava metade dos shafts que estavam sendo propostos para a arquitetura, que tinha sido pensada para beneficiar produto. Para as instalações, no caso, o que é mais importante? Que a arquitetura separou para as instalações, a estrutura inviabilizou. A arquitetura avaliou, cara, eu vou precisar desses shafts, quer dizer, já tinha vindo um input do indústria sanitário, eles entenderam quais seriam as melhores posições desses shafts, só que essas posições não atendiam as nervuras pretendidas que a estrutura já havia concebido. E aí, cara, começa a ter um erro de ordem de prioridades aí, né? Sim. Quer dizer, produto é a primeira coisa, a estrutura que se adeque a isso, a essa situação nova, né? Não, mas o meu consumo vai aumentar. Cara, tudo bem, mas aí o que é prioritário? Então, por isso que eu acho que a IA nunca vai resolver todos os problemas. Sim. Aí entra um outro fator. Cara, contexto, analisar contexto, né? Isso que tu tá falando. A gente tem projetos de 10 mil metros quadrados, cara, tem mais de 800 mil elementos. Como é que a IA vai processar isso? 800 mil elementos. Que vão ter que ser executados na obra. O sanitário junto com a elétrica são os que ganham, assim, né? A quantidade. Porque cada pecinha é um elemento separado. Tem uma informação, cada pecinha tem uma informação. A gente vê que cada vez mais esses modelos, eles estão vindo com um contexto maior, né? Pode ser que daqui a pouco... cada dia a gente vê uma evolução, né? Então, pode ser que daqui a pouco a gente tenha um modelo que consiga analisar... Não que ele vai analisar todas as informações, mas ele analisa mais em lote, assim, ele tem um processamento diferente, né? Então, é uma evolução, né, que ela vai sendo gradual, né? A gente não consegue hoje pegar um prédio de 10 mil metros quadrados e esperar que ele consiga ler todas aquelas informações por limitação, né? E nesse contexto ali ainda de produtividade, entrega
é uma linha muito tênue, né? Entre você facilitar o processo de trabalho e você conseguir pensar na solução técnica para entregar algo melhor, do que você facilitar o trabalho e, tipo assim, não, agora eu não preciso mais trabalhar. Esse né? é o ponto. Então tem que ter muito cuidado com isso, né? Na adoção dessas ferramentas, dessas automações, dessa inteligência artificial, o quanto que a gente vai se preocupar com o produto, né? Porque só entregar por entregar o produto também não vai agregar muita coisa, né? E esse é o ponto, cara. Eu acho que assim, o mindset da empresa tem que estar muito alinhado com isso, entende? Porque assim, na Canteiro a gente fala, nosso principal objetivo é manter os clientes fiéis, gostando do nosso trabalho para que continuem, né, sendo nosso parceiro. Mas tem muitos, vamos dizer, operadores de software ou pessoas que estão trabalhando na linha de frente ali do projeto que não estão com essa mentalidade porque até falta uma estruturação de empresa. Então o cara está pensando, eu vou entregar o mais rápido possível porque daí o meu chefe vai me bonificar. E, cara, e a resposta final do cliente? O que o cliente vai dizer sobre isso, entendeu? Sim. Ele perde esse vínculo, né? Do que é... Qual que é o propósito do negócio? Eu acho que é exatamente nesse ponto que vai se diferenciar vai ter uma separação ali entre os profissionais que realmente vão conseguir superar e manter seu lugar no mercado e os que vão ser substituídos realmente pela inteligência artificial. Porque se a pessoa só tiver sendo mais produtiva, não tiver uma solução técnica, não tiver essa bagagem, essa experiência, pô, bota a IA para fazer, faz mais rápido, faz até menos errado, vai ter uns erros ali, mas como uma pessoa dessa teria também. Agora, se ele for experiente, se ele estiver pensando no cliente, tiver esse foco, não tem como ele ser substituído, né? Por isso que eu acredito muito na visão de industrialização, tá? Porque na industrialização, cara, tu não consegue ter gente que não tem propósito e vocação para aquilo. Se tu for ver de novo na indústria de carros, os grandes fabricantes de automóveis icônicos, né? Os fundadores, eles eram apaixonados pelo produto. Sabe? Ele era apaixonado pela solução. E quando ele é apaixonado pela solução, todo o processo é para alcançar a qualidade daquilo. E a gente vê hoje no mercado de construção civil, pensa tendo montadoras fundo de quintal lançando carros. E as pessoas comprando igual compram um Fiat, um Ford, vamos dizer assim. Tá? O que acontece hoje no mercado da construção civil é isso. A gente tem montadoras, né, de automóveis, montadora de imóveis, de fundo de quintal, competindo com empresas estruturadas, tá? Isso não quer dizer porte, tá? Porque pode ter empresas pequenas, muito bem estruturadas em termos de processo, mas para ter processo, para ter esse apreço, para puxar, isso precisa ter vocação e propósito, sabe? Não pode vir para o mercado só porque é um mercado lucrativo e que dá dinheiro. Dá dinheiro, certo? Legal. Mas é só isso, né? Vamos chegar só a esse ponto ou vamos fazer, de fato, uma transformação? A gente está vivo para quê? A gente tem falado sobre uma tendência de longevidade e saúde e bem-estar das pessoas, né? E daí vem programas de certificação que dizem como que a gente faz os imóveis facilitarem isso. Tá? A própria certificação, também outra questão que a gente já colocou. O custo de projeto, o custo de obra e o custo do salário das pessoas que trabalham dentro desses empreendimentos é muito maior. Então, ou seja, a edificação, o investimento feito em prédio é muito pequeno ainda comparado ao investimento que a gente faz em pessoas. Tudo que a gente faz ainda no mundo, né, é voltado o benefício das pessoas. Então, seja a IA, seja o próprio imóvel, se ele não estiver gerando um resultado de qualidade, né, de satisfação em todas as necessidades da pessoa humana, a gente não vai estar chegando no objetivo que a gente deveria, né? E talvez até o uso cada vez maior de internet das coisas, de conseguir mensurar a qualidade, né, do espaço construído, isso aí vai fazer diferença, porque às vezes é uma coisa muito subjetiva, o ser humano não consegue mensurar, né? Então acho que cada vez mais a gente tem que ter parâmetros e tem que ter ferramentas que nos auxiliem a mensurar isso para de fato, cara, isso aqui não está entregando o mínimo necessário, né? Porque hoje ainda é muito subjetivo. Felipe, infelizmente chegamos aí no final do tempo aqui do nosso episódio. Te agradecer demais, foi uma das conversas mais interessantes que a gente teve aqui. Eu tenho certeza que o público que vai nos ouvir, vai nos assistir, vai ficar muito interessado. Te prepara, tá? Para receber mensagens, solicitações. Eu acho que isso é fantástico, tá? Parabéns pelo teu trabalho. Estamos aí muito satisfeitos em te ter como um parceiro dentro das soluções que a Canteiro também oferece aí para os clientes, para o mercado de uma maneira geral. Então, deixa
deixa os teus contatos aí, né? O arroba das redes sociais para as pessoas conseguirem, de fato, te encontrar, conectar contigo e construir juntos o futuro da nossa engenharia, do nosso Brasil. Bom, se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse universo da programação, né? A gente fala muito de Revit, mas a gente também fala muito de IA também. IA na tecnologia, né? Pode seguir o meu Instagram, @BinCoder, né? É BinCoder, né? Coder. C-O-D-E-R, né? Coder. BinCoder de programa, né? De código, né? Isso, programador. No Instagram é @BinCoder, a gente tem um canal do YouTube também, e lá no YouTube tem vários vídeos de O canal também é o mesmo nome, BinCoder? É BinCoder, só que tem um underline na frente, então é underline BinCoder. Tá? Underline BinCoder. Isso. Aí lá no YouTube a gente divulga muito vídeo prático, de solução prática mesmo de projeto, tratando do Dynamo, tratando ali do Python também. Então, se você quer se aprofundar nesse universo, né, que vai te abrir muitas fronteiras, né, não só na parte de BIM, mas no contexto de automações gerais, né, vale bastante a pena você conferir. E se quiser tirar alguma dúvida comigo, toda semana eu abro umas 2, 3 vezes por semana lá no Instagram. As A gente caixinhas. abre uma caixinha de perguntas e se quiser perguntar alguma coisa, trocar uma ideia, eu fico totalmente à disposição aí pra gente conseguir cada vez mais agregar e trazer informação de qualidade. E isso é o que vocês estão trazendo aqui também. Vocês estão de parabéns também pelo podcast aqui. Foi uma honra participar. Foi uma conversa muito, muito interessante e espero aí que o pessoal curta assim como a gente curtiu aqui também esse nosso bate-papo. Maravilha. Não, isso aí eu tenho só a honra foi nossa, obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceitado, pô, muito bacana o canal, tava vendo os vídeos ontem a gente participar, com certeza tem muito que agregar aí ao pessoal, acessem o BinCoder e com certeza vamos fazer mais episódios aí, porque tem muito assunto pra gente conversar. Obrigado, Felipe. Muito bom saber que um fruto da Canteiro aí hoje está sendo super importante aí para o mercado de projeto, né? Trazendo muita qualidade aí. E eu espero que o pessoal entenda que usando tecnologia podem se entregar projetos melhores, né? Acho que esse é o principal aspecto. Essa é a mensagem. Felipe Caetano, BinCoder, construindo junto com a Canteiro. Muito obrigado. Valeu.